Meu nome é Sofia, e durante muito tempo eu acreditei em contos de fadas. Talvez fosse ingenuidade, ou talvez fosse apenas a necessidade desesperada de acreditar que, depois de tantas desilusões, eu também merecia viver um amor de cinema. Tudo começou numa tarde quente de setembro, em Barcelona. Eu tinha acabado de sair de uma reunião no estúdio de design onde trabalhava, exausta, mas aliviada. Naquele dia, por algum motivo, decidi caminhar de volta para casa, em vez de pegar o metrô. Foi naquela caminhada, no cruzamento da Cali de Maiorca com a Rambla de Catalunha, que meu destino mudou para sempre. Ele estava parado em frente a uma livraria, olhando para uma vitrine com um livro de Neruda. Tinha um ar de quem não pertencia à pressa daquela cidade, como se o tempo ao redor dele corresse mais devagar. Alto, com cabelos escuros um pouco bagunçados, e olhos verdes de um tom que eu nunca tinha visto antes. Como se a natureza tivesse misturado todas as cores do Mediterrâneo ali. Ele percebeu que eu o observava e sorriu. Não um sorriso qualquer. Era daqueles sorrisos que parecem dizer: eu te conheço, mesmo sem nunca ter te visto. Você gosta de poesia? Ele perguntou em espanhol com um leve sotaque argentino. A conversa durou poucos minutos, mas foi o suficiente para que ele me convidasse para um café. Eu deveria ter recusado. Não era meu estilo sair com estranhos. Mas algo em David foi assim que se apresentou. Parecia absurdamente familiar. Nos sentamos em um café escondido numa ruela estreita, com mesas de ferro forjado e uma música francesa tocando ao fundo. Conversamos por horas. Descobri que ele era fotógrafo, recém-chegado de Buenos Aires, e que tinha vindo a Barcelona em busca de um novo começo. O modo como falava de arte, de luz e sombra, de sentimentos que não cabiam em palavras, me encantou. Em poucas semanas, nos tornamos inseparáveis. Jantares que terminavam com beijos sob a luz de postes antigos, passeios pela praia de Barceloneta com os pés na água gelada, madrugadas vendo filmes antigos abraçados no sofá. David era tudo o que eu sonhava. Sensível, inteligente, divertido. Ele me observava com um tipo de atenção rara, como se enxergasse camadas que nem eu mesma conhecia. Nunca vou esquecer o dia em que ele apareceu na porta do meu apartamento com um buquê de girassóis, minhas flores preferidas, e disse: quero te fotografar, não como um projeto, como uma homenagem. Quero guardar a forma como te vejo. Foi a primeira vez que alguém quis registrar não o que eu mostrava ao mundo, mas o que eu era por dentro. Meses depois, estávamos dividindo o mesmo teto. O apartamento era pequeno, com paredes brancas e uma varanda cheia de plantas que ele cuidava com um carinho quase infantil. Às vezes eu acordava no meio da noite e encontrava David pintando aquarelas ou editando fotos com fones de ouvido. Ele era assim, um caos criativo e doce, que parecia ter vindo de outro tempo. No Natal daquele ano, ele me levou para Paris. Disse que queria me mostrar o inverno com olhos de quem vê pela primeira vez. Ficamos em um hotel antigo perto do Quartier Latin, e numa noite de neblina, ele me abraçou em frente a Notre Dame e disse: nunca amei ninguém como te amo. Foi ali que eu tive certeza de que ele era o amor da minha vida, a pessoa com quem eu sonharia envelhecer. Mas, se eu tivesse prestado mais atenção, teria notado os pequenos detalhes que não combinavam. As histórias que mudavam de versão, os telefonemas que ele atendia longe de mim, os silêncios estranhos em meio a tanto afeto. Só que, quando a gente ama, a gente quer acreditar. A gente constrói castelos onde só havia areia. Naquele momento, porém, eu estava cega, vivendo o que parecia ser o início de um felizes para sempre. E como toda história que promete, demais, eu não sabia que estava prestes a cair no maior pesadelo da minha vida. E o pior de tudo é que eu ainda acreditava que aquele sorriso era real. O amor tem um jeito estranho de nos enganar. A gente acha que conhece o outro, que entende cada gesto, cada silêncio. Mas, quando a verdade começa a sussurrar, a gente finge que é só o vento. E foi exatamente isso que eu fiz. Fechei os olhos para não ver o que meu coração já sabia. O primeiro sinal veio de forma sutil, como uma rachadura quase invisível no vidro. David começou a se atrasar. Primeiro, era por causa de reuniões com clientes. Depois, eram os ensaios fotográficos, que sempre duravam mais do que o previsto. Ele chegava com os olhos vermelhos, dizendo que estava exausto, mas o cheiro dele havia mudado. Não de perfume, de presença. Ele já não me abraçava da mesma forma. Não me olhava como antes. Eu tentava justificar, dizendo a mim mesma que era o estresse, que era normal, que todos os casais passam por fases. Afinal, ele ainda me beijava de manhã. Ainda me dizia "te amo" antes de dormir, mesmo que fosse com a voz abafada e os olhos no celular. Mas algo dentro de mim começou a se agitar como uma intuição incômoda, aquela voz que tentamos calar, mas que insiste em ecoar quando tudo está silencioso demais. E foi nesse vazio que a mensagem chegou. Era uma noite qualquer. Eu estava deitada na cama, enrolada num moletom dele, ouvindo uma playlist que ele havia feito para mim no início do namoro.
Uma notificação apareceu no meu celular. Instagram. Perfil anônimo. Nenhuma foto, nenhum nome. Apenas uma mensagem. Você realmente acha que ele te ama? Meu coração congelou. Li e reli a frase, como se pudesse encontrar ali algum erro de digitação que mudasse tudo. Mas não havia. Era só aquela pergunta, crua, direta, venenosa, e ela se alojou dentro de mim como uma semente de dúvida, pronta para germinar no meu peito. Mostrei a mensagem para ele no dia seguinte. Esperava que ríssemos juntos, que ele dissesse algo como: deve ser inveja, gente louca da internet. Mas ele ficou sério, rígido demais. Pegou o celular da minha mão como quem segura uma bomba. Que absurdo, murmurou, mas sem olhar nos meus olhos. Deve ser algum stalker, algum ex de Laura, sei lá. O nome dela saiu da boca dele, como um sussurro, quase imperceptível, mas alto o suficiente para acender outro alarme na minha cabeça. Laura. Por que ele pensaria nela? Laura era minha melhor amiga desde a faculdade. Aquela que me ajudou a encontrar meu primeiro apartamento em Barcelona, que me emprestou dinheiro quando fiquei sem salário por 3 meses, que segurou minha mão quando meu pai morreu. Ela e David sempre foram cordiais um com o outro, como amigos que se respeitam. Pelo menos, era o que eu pensava. Comecei a observar as pequenas coisas, as mensagens que ele digitava e apagava, as risadas que soltava enquanto lia algo no celular, mas não me contava o quê. O jeito como, ao mencionar Laura, ele desviava o olhar, como quem se sente nu. A dúvida começou a me consumir. Tomava meu café com um nó na garganta, olhava para ele dormindo e pensava: quem é você de verdade? Uma tarde, Laura passou no meu apartamento. Disse que estava de passagem, que queria tomar um vinho comigo. Mas tudo nela parecia forçado. O sorriso, os elogios, o modo como falava de homens. Como se estivesse descrevendo uma vida da qual eu não fazia mais parte. Quando David chegou, os dois se cumprimentaram com um beijo no rosto. E um segundo a mais de contato visual. Talvez ninguém mais notasse, mas eu vi, eu senti. Aquele tipo de conexão que não se explica, mas se reconhece. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revivendo cada encontro, cada conversa, cada ausência. E mesmo assim, lutei com todas as forças para não acreditar no que o universo parecia me gritar. Eu não queria perder o homem que achava amar, nem a amiga que achava ser minha irmã. Mas no fundo, já sabia. Alguma coisa muito errada estava acontecendo. E eu estava prestes a descobrir que a traição mais dolorosa não vem de estranhos. Ela nasce onde a gente mais se sente seguro. O que eu não sabia, ainda, era que aquele era só o começo do fim. Dizem que quando a verdade chega, ela não grita, ela sussurra. E quando não escutamos, ela começa a se infiltrar pelas rachaduras da alma, até que não há mais como fingir que não está ali. Naquela semana, a tensão dentro de mim se tornou insuportável. Era como se eu estivesse presa dentro de uma bolha que ninguém mais via, sufocada por perguntas que só faziam sentido no silêncio da madrugada. Eu já não comia direito, já não sorria com os olhos. Tudo em mim estava em suspensão, esperando uma resposta que eu temia encontrar. Foi numa noite de terça-feira que tomei a decisão. David havia chegado em casa tarde, dizendo que um cliente importante havia mudado o horário do ensaio de última hora. Chegou com os cabelos molhados e a camisa amassada. Trazia flores, como se isso pudesse encobrir a ausência do toque, o desvio dos olhos, o perfume diferente que não era nosso. Esperei ele dormir. Meu coração batia tão forte que parecia estar fora do meu peito. Peguei o celular dele da mesa de cabeceira como quem segura uma arma carregada, tremendo, hesitante, quase pedindo desculpas ao universo. Mas eu precisava saber. Ou enlouqueceria. O aparelho estava desbloqueado. Um detalhe pequeno, mas revelador. David sempre usava senha. Aquela noite esqueceu. Ou confiou demais. Entrei no WhatsApp. Rolei por alguns contatos até que um nome familiar me paralisou. Laura. O sangue gelou nas minhas veias. Cliquei na conversa. E ali estava tudo. Escancarado, cruel, humilhante. Mensagens que datavam de meses. Trocas de meu amor. Não aguento mais fingir. Você é tudo o que sempre quis. Fotos. Algumas dela, outras dele. Planos de viagens. Comentários sobre mim. Debochados. Frios. Como se eu fosse um peso entre os dois. E então, uma mensagem dele para ela. Sofia não desconfia de nada. Às vezes até me dá pena. Mas ela vive num mundo onde só existe o que quer ver. Você é meu presente real. Eu li aquela frase umas 20 vezes. Tentava processar. Tentava convencer meu corpo a não vomitar ali mesmo, no chão do quarto que, até poucos dias atrás, era o nosso refúgio, o nosso lar. O David que eu amava, aquele homem doce, artístico, carinhoso, nunca existiu. Ou, se existiu, era só uma versão conveniente. Um papel bem interpretado.
Laura, minha Laura, a mulher que sabia de cada trauma meu, que enxugou minhas lágrimas nas noites em que duvidei de mim mesma. Ela sabia o quanto eu amava aquele homem. E mesmo assim, mesmo com toda essa intimidade, ou talvez por causa dela, ela decidiu cravar a faca com um sorriso. Na manhã seguinte, esperei ele acordar. Sentei na beira da cama com o celular na mão. Quando ele abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi a tela acesa, com a última mensagem enviada para ela. Ele arregalou os olhos. Tentou pegar o aparelho, mas eu o segurei com firmeza. Isso, aqui é real, né? Minha voz saiu baixa, mas firme. Não é um pesadelo? David sentou na cama, passou a mão no rosto e balbuciou. Sofia, posso explicar? Explicar? Ri. Um riso amargo, doído. Você e a minha melhor amiga? Meses. Você mentia olhando nos meus olhos. Me beijava. Voltava para minha cama depois de sair da dela. Ele ficou em silêncio. Depois, como se fosse a desculpa mais usada do planeta, disse. Foi só uma fase. Eu me perdi. Mas eu te amo. Foi um erro. Um erro. Essa palavra me acertou como um tiro. Erro era esquecer o aniversário. Mandar a mensagem para a pessoa errada. Não trair alguém por meses. Não se deitar com alguém que significa o mundo para a pessoa que você diz amar. Levantei. Entreguei o celular na mão dele. Você vai sair daqui hoje. E não vai olhar para trás. Ele tentou se explicar. Tentou chorar. Mas eu já não era mais aquela Sofia apaixonada. Algo dentro de mim havia morrido, naquela madrugada. E no lugar do amor, crescia uma dor surda, poderosa, irreversível. No mesmo dia, fui atrás de Laura. Marquei com ela num café que costumávamos frequentar juntas. Quando ela chegou, sorriu, como se não soubesse de nada. Como se eu ainda fosse a boba que confiava cegamente. Preciso te mostrar uma coisa, disse, colocando o celular sobre a mesa. Ela olhou, leu, e não disse uma palavra por longos segundos. Depois, levantou os olhos e, sem nenhum traço de arrependimento, disse apenas: Você nunca foi suficiente para ele, Sofia. A frase caiu como uma lâmina. E pela primeira vez, eu vi quem ela realmente era. Levantei, sem dizer mais nada. Naquele momento, algo dentro de mim se transformou. Não era só a dor. Era uma nova versão de mim nascendo. Mais dura, mais real. E eu prometi, ali mesmo, em silêncio. Vocês ainda vão me ver de pé. Vocês ainda vão sentir o gosto da mulher que vocês destruíram. E que sobreviveu. Depois daquela manhã, tudo dentro de mim parecia em ruínas. Eu andava pela casa como um fantasma, esbarrando em lembranças que agora doíam como feridas abertas. Cada canto daquele apartamento parecia zombar de mim. O sofá onde assistimos, filmes abraçados, a prateleira com os livros que ele dizia amar, a caneca com o nosso primeiro bom dia juntos. David saiu naquela tarde. Disse que precisava de tempo, que iria refletir sobre tudo, como se fosse ele quem tinha o direito de precisar de espaço. Eu não impedi. Só fechei a porta e desabei no chão, abraçada aos joelhos, soluçando como se meu corpo quisesse se livrar da dor em forma de lágrima. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto, tentando entender em que ponto eu deixei de ver a realidade. Como alguém pode mentir tão bem? Como alguém pode dormir ao lado de quem ama e ao mesmo tempo trair de forma tão calculada? Quando David voltou no dia seguinte, parecia outra pessoa. Estava sério, com os olhos fundos, como se tivesse passado a noite em claro. Mas havia também uma frieza nova, como quem já tinha tomado uma decisão. Eu pensei muito. Ele começou com a voz baixa. E acho que precisamos de um tempo. Nós dois. Tempo. A palavra mais covarde que alguém pode usar quando já escolheu partir. Tempo pra quê? Perguntei, encarando-o. Pra você continuar com a Laura sem culpa? Ele desviou o olhar. Isso foi um erro. Juro. Foi só um momento de fraqueza. Fraqueza? Você me traiu por meses, David. Você mentiu, me iludiu, zombou do meu amor. Isso não é fraqueza. Isso é crueldade. Ele se calou por alguns segundos. E então, fez o que mais me feriu. Tentou inverter tudo. Talvez se você tivesse sido menos controladora, menos intensa. Talvez se você não exigisse tanto de mim. Ali, eu entendi que ele não só havia me traído, como tentava me culpar. Por isso, como se meu amor, minha entrega, minha lealdade fossem um fardo. Como se amar fosse demais para ele. Mas eu não iria mais me calar. Não por ele. Você não me traiu só com outra mulher, David. Você traiu a mim. Traiu a Sofia que acreditava em você, que te acolheu, te ofereceu casa, alma, vida. E você jogou isso no lixo por diversão, por vaidade, por ego. Ele tentou se aproximar, como se ainda pudesse me tocar. Eu recuei. Vai embora. Agora. Sofia. Vai. Antes que eu comece a gritar. Antes que eu me arrependa de não ter gritado antes.
David pegou algumas roupas, enfiou em uma mochila e saiu. Sem lágrimas, sem promessas, sem tentar me impedir. E isso doeu mais do que tudo, perceber que ele não lutou, que talvez nunca tenha lutado por mim de verdade. Fiquei ali, sozinha, no apartamento onde tudo começou, onde achei que construiríamos uma vida juntos. Chorei até não conseguir mais, não por ele, mas por mim. Pela mulher que eu fui, pela que eu perdi, pela que eu teria que reconstruir com os pedaços que restaram. Nos dias seguintes, me isolei. Evitava sair, evitava amigos, evitava a mim mesma. Cada reflexo no espelho era uma lembrança de tudo o que eu ignorei. Parei de comer, larguei projetos no trabalho, desliguei notificações. Me sentia como alguém que havia morrido por dentro, mas cujo corpo ainda insistia em se mover. Laura? Ela sumiu. Deixou de responder mensagens, saiu dos grupos, bloqueou meus contatos. Covarde até o fim, tinha me roubado o homem que eu amava. E ainda assim, agia como se fosse eu quem devia algo a ela. Foi num desses dias cinzentos que, ao descer para buscar o correio, encontrei Daniel, um colega antigo de trabalho. Trocamos poucas palavras. Ele percebeu meu estado. Não perguntou, não forçou, só disse: "Quando quiser conversar, eu tô aqui. Tem coisas que você não sabe, Sofia, e você precisa saber." Subi com aquilo na cabeça, sem entender. Mas algo no tom dele me arrepiou, como se o buraco fosse ainda mais fundo, como se tudo o que eu já sabia ainda não fosse o suficiente. E foi aí que entendi. O que eu vivia até aqui era só a superfície. A traição de David, ou melhor, Diego, como eu logo descobriria, era apenas o primeiro ato de um pesadelo muito maior. Mas isso, eu só descobriria no capítulo seguinte da minha própria história. Depois que David, ou melhor, Diego, saiu pela porta com sua mochila às costas e o olhar vazio, eu pensei que já havia atingido o fundo do poço. A traição da pessoa que eu amava, aliada à apunhalada de uma amizade que eu considerava irmã, parecia o tipo de dor que a alma não aguenta sentir duas vezes. Mas eu estava errada. A dor, descobri, é feita de camadas. E quanto mais fundo você cava, mais escuro fica. Os dias seguintes se arrastaram como uma névoa pesada. Eu evitava sair de casa. Desligava o celular por horas, até que os toques insistentes de minha mãe ou de colegas preocupados me forçavam a olhar para o mundo de novo. Mas o mundo não fazia mais sentido. A cidade parecia barulhenta demais. As pessoas, indiferentes demais. Tudo me soava falso. Foi então que Daniel me chamou para um café. Eu quase não fui. Quase inventei uma desculpa qualquer. Mas havia algo em seu olhar naquela breve conversa no hall do prédio, dias antes, que não me deixava em paz. Algo entre compaixão e urgência. Nos sentamos num café pequeno, escondido numa ruazinha perto do meu antigo trabalho. Ele pediu um cappuccino. Eu não consegui tocar no meu. "Sofia", ele começou com delicadeza, "eu preciso te contar algumas coisas. E peço desculpas desde já. Porque o que você vai ouvir vai te machucar ainda mais." Eu respirei fundo. Assenti. "O nome dele não é David", ele disse, direto. "É Diego Emanuel Torres. Argentino sim, mas com um histórico complicado. Eu conheci ele antes de você. Na verdade, ele já tinha se envolvido com uma amiga minha. Fez o mesmo. Seduziu, encantou, mentiu. Ela perdeu dinheiro, amigos, autoestima. E depois ele sumiu, sem deixar rastros. Meu coração começou a bater mais rápido. A boca secou. "Como você sabe disso tudo?" perguntei com a voz quase falhando. Daniel então tirou da mochila uma pasta. Nela estavam documentos impressos, prints de redes sociais, postagens em fóruns de mulheres que relatavam histórias assustadoramente parecidas com a minha. Nomes diferentes, pequenas mudanças de sotaque, mas o mesmo padrão. Ele fingia ser alguém apaixonado, entrava na vida da mulher, ganhava sua confiança, e depois usava essa confiança como moeda. "Ele não te amava, Sofia", Daniel disse com pesar. "Ele te estudou." Meu estômago virou. "E a Laura?" perguntei quase num sussurro. Daniel desviou o olhar por um momento. "Ela não foi só cúmplice. Foi parte do golpe." Fechei os olhos. Tudo girava. Eu sentia as lágrimas ameaçando cair, mas eu não queria chorar. Não ali. Não de novo. Não na frente de mais alguém que talvez também desaparecesse um dia. "Eles têm um histórico", continuou ele, "de fingirem relacionamentos com objetivos financeiros ou de manipulação emocional. Usam informações íntimas para se aproximar das vítimas. E você era o alvo ideal, Sofia. Sozinha na cidade, com um bom salário, com poucos vínculos familiares por perto. Você confiava demais. Era doce demais." Essas palavras que
Poderiam soar como elogios em qualquer outro contexto. Naquele momento me feriram como facas. Confiar demais. Ser doce demais. Era isso que me tornava vulnerável? Era esse o meu erro? Naquela noite, voltei para casa com a cabeça latejando. Espalhei os papéis na sala como se fossem peças de um quebra-cabeça macabro. Li cada print, cada linha, cada denúncia. Mulheres que perderam economias, que tiveram crises de ansiedade, que nunca mais conseguiram confiar em alguém. E eu ali, mais uma. Não conseguia comer. Dormia apenas quando o cansaço era maior que o desespero. Acordava de madrugada com o peito apertado, revivendo cada momento, cada beijo, cada mentira. Foi nesse ponto que entendi. Eu estava afundando. Não emocionalmente. Fisicamente. Meu corpo doía. Meu rosto tinha perdido o brilho. Meus olhos, a vida. Amigos começaram a se afastar por não saber como lidar com a minha dor. No trabalho, inventei uma licença médica. E com o tempo, simplesmente me apaguei. Fui ao fundo do poço, o verdadeiro. Aquele lugar silencioso onde nem a raiva mais chega, só o vazio. Onde você olha no espelho e não reconhece quem está ali. Onde tudo que você quer é voltar no tempo. E tudo que você tem é o agora, despedaçado. Mas ainda ali algo em mim resistia, talvez um instinto. Um lampejo de orgulho. Um fio de voz dentro da cabeça dizendo: você não vai deixar eles vencerem. E foi aí que comecei a planejar. A dor não iria embora, mas talvez pudesse servir a um propósito. E se eu não podia ter justiça no coração dos dois que me destruíram, então eu encontraria outra forma. E assim, sem que eu percebesse, nascia não só a nova Sofia, mas a semente de algo mais profundo. A semente da vingança. Dizem que o tempo cura tudo. Mentira. O tempo só ensina a conviver com a dor. O que me curou, ou talvez tenha apenas me mantido viva, foi a raiva. Não a raiva cega, destrutiva, mas aquela que arde devagar, que te alimenta, que te devolve o fôlego quando respirar dói. Depois da queda, eu renasci. Não como a Sofia doce, romântica, ingênua. Aquela havia morrido. A Sofia que emergiu era feita de silêncio, estratégia e cicatriz. Passei semanas investigando. Li tudo sobre golpes emocionais. Entrei em fóruns. Conversei com outras vítimas de Diego. Descobri que ele mudava de identidade com facilidade. Ora era David, ora Matias, ora Pedro. Sempre argentino. Sempre com uma boa história. Sempre com o mesmo sorriso encantador que escondia o vazio. Eu sabia que, se o denunciasse pela polícia, pouco aconteceria. Ele era esperto demais, e eu tinha provas insuficientes. Afinal, a maioria dos crimes eram emocionais, não financeiros. Mas eu também sabia que a única coisa que monstros como ele temem é a verdade exposta. Foi quando decidi usar a arma que ele mesmo me ensinou a usar. A imagem. Comecei discretamente. Com a ajuda de Daniel, que naquele ponto já era meu único apoio verdadeiro. Montei um dossiê digital com tudo o que sabíamos sobre Diego. Fotos, nomes falsos, prints de conversas, depoimentos de outras mulheres. Criamos um perfil no Instagram e no TikTok com o nome de Guerra. As Mentiras da Vida. No início, os seguidores eram poucos, mas bastou uma semana para a primeira bomba estourar. Uma influenciadora que já havia sido enganada por ele compartilhou nossa página. No dia seguinte viralizou. Mensagens começaram a chegar de todo canto da Espanha e até da Argentina. Mulheres dizendo: esse homem me prometeu casamento. Ele dizia que era fotógrafo e queria me levar para a Itália. Pedi dinheiro emprestado para ajudá-lo com um problema judicial. E todas as histórias tinham algo em comum. Ele sumia depois de conseguir o que queria. E sempre havia uma cúmplice, uma amiga, uma irmã, uma mulher que ele dizia estar protegendo, Laura. Descobri que ela era a peça-chave do jogo. Em algumas histórias, ela fingia ser prima. Em outras, uma ex ainda apaixonada. Em todas, ela ajudava a quebrar defesas, a fazer a vítima se sentir segura. Era o toque final na manipulação. Eu estava furiosa, mas também poderosa. A rede cresceu tanto que jornais começaram a nos procurar. Blogs feministas, podcasts, páginas de denúncia. A história de Diego se espalhou como pólvora. E finalmente, ele começou a ruir. Um dia, recebi uma mensagem anônima. Parabéns, destruiu a vida de um homem bom. Espero que esteja feliz. Respondi com uma foto. A de uma das vítimas com o pulso cortado, internada após tentar suicídio por causa dele. Boa? Ele destruiu muitas. Agora é a vez dele sentir o gosto. Ameaças começaram a aparecer. Comentários dizendo que eu estava exagerando, que era uma ex rancorosa. Alguns perfis falsos tentando apagar nosso conteúdo. Mas eu estava preparada. Daniel ajudou a blindar tudo, e cada nova tentativa só reforçava o que estávamos fazendo.
Uma noite recebi um vídeo. Era Diego, bêbado, aos gritos na porta de um bar em Málaga. Alguém filmou e mandou. Ele perdeu o emprego. Foi expulso do apartamento. Está desesperado. Eu assisti em silêncio. Nenhuma lágrima. Nenhuma compaixão. Laura desapareceu da internet. Fechou redes sociais, sumiu de grupos, deixou a cidade. Segundo uma das vítimas, foi vista embarcando para Buenos Aires às pressas, tentando escapar da exposição. Mas não havia mais para onde correr. A verdade agora era pública. Irrefutável. E eu dormi pela primeira vez em meses sem acordar assustada. A vingança não curou tudo, é verdade. Ainda havia noites em que eu acordava sentindo falta do David, que nunca existiu. Mas havia também alívio. Uma paz estranha que vinha de saber que dessa vez não fui só vítima. Fui voz. Fui luta. Fui justiça. O mais irônico de tudo foi Daniel quem segurou minha mão em cada passo. Ele, que no começo era só um colega calado, se tornou meu pilar. Me escutou sem julgamento. Me ajudou a levantar quando eu só queria cair. E quando tudo acabou, ou pelo menos quando tudo o que eu podia fazer foi feito, ele me olhou com um sorriso leve e disse: "Agora é hora de viver, Sofia. Não de sobreviver." E pela primeira vez, eu quis recomeçar. Essa palavra parecia uma miragem quando eu ainda estava em pedaços. Era como um livro deixado na estante, empoeirado, esperando o momento certo para ser aberto. E eu não sabia nem se merecia um final feliz. Mas o tempo, mesmo que não cura, mas transforma, foi gentil comigo. Depois de tudo, deixei Barcelona por um tempo. Fui para o interior da Catalunha, morar numa casinha simples que pertencia a uma tia distante. Precisava de silêncio, de ar puro, de dias que não começassem com notificações no celular ou lembranças cortantes. Precisava de mim. E foi ali, cercada de oliveiras, com a luz dourada da tarde entrando pelas janelas e o cheiro de café forte na cozinha, que comecei a reconstruir. No início era difícil. Eu ainda acordava no meio da noite com o coração acelerado, revivendo conversas, sorrisos, mentiras. Ainda olhava para o celular esperando alguma explicação impossível, alguma mensagem que dissesse: "Foi tudo um mal-entendido." Mas nunca vinha. E aos poucos, eu parei de esperar. Comecei a escrever. Primeiro em cadernos velhos, depois no computador. Escrevia tudo, desde as memórias dolorosas até as cartas que nunca enviei para Laura e Diego. Escrevia para entender, para digerir, para me libertar. A escrita virou rotina. Rotina virou força. Força virou arte. Abri um blog. Chamava-se Depois da Tempestade. E para minha surpresa, ele explodiu. Mulheres do mundo inteiro começaram a me escrever, contando suas histórias. Algumas semelhantes à minha, outras diferentes, mas com a mesma dor de fundo. A dor de ter confiado em quem não merecia. Foi então que entendi. Não era só sobre mim. Era sobre todas nós. Sobre como sobrevivemos a dores que ninguém vê. Sobre como somos ensinadas a amar com tudo e a duvidar de nós mesmas quando somos traídas. E entre essas trocas, entre esses textos e noites de escrita, Daniel continuava presente. Ele nunca forçou nada. Nunca apressou meu processo. Ficava ali como um porto seguro. Trazia livros, filmes, me ouvia por horas. Sabia exatamente quando falar e quando apenas me abraçar. E foi nesse silêncio cúmplice que um dia percebi. Eu sentia paz ao lado dele. Não era paixão fogosa. Não era o encantamento cego que eu tivera com Diego. Era outra coisa. Algo mais sincero. Mais profundo. Demorou, mas aconteceu. Numa tarde, chuvosa, no sofá da casa da minha tia, com um cobertor dividindo nossos corpos e um filme qualquer passando na TV, eu me virei e disse: "Obrigada por não ter ido embora." Ele me olhou com um sorriso calmo, como quem já sabia, e respondeu: "Eu nunca tive vontade de ir." Nos beijamos ali mesmo. Simples, sem promessas, sem pressa. Aos poucos, voltei a trabalhar como designer. Comecei a dar palestras sobre violência emocional, relacionamentos abusivos e reconstrução afetiva. Fui chamada por ONGs, universidades e até por delegacias da mulher. Minha voz, antes calada pela dor, agora servia como farol. Recebi mensagens de outras vítimas de Diego agradecendo. Algumas conseguiram denunciá-lo, outras apenas seguiram em frente com mais coragem. Saber que minha história podia mudar a de outras mulheres era o verdadeiro recomeço. E sobre Diego, nunca mais ouvi falar. Talvez tenha assumido outro nome, outro país, outra vítima. Mas uma coisa é certa: ele não me assombra mais. Não porque eu o esqueci, mas porque hoje ele não define mais nada em mim. Laura, bom, ela desapareceu da minha vida como poeira ao vento. E sinceramente, foi melhor assim. Não guardo mais ódio, apenas uma ausência fria,
O vazio que fica quando alguém que você amava se torna apenas um ponto final. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais uma mulher ferida. Vejo alguém que sobreviveu, que caiu, que sangrou, mas que se levantou mais inteira do que nunca. O amor, o verdadeiro amor, aprendi, não grita, não machuca, não te deixa em dúvida. O verdadeiro amor é leve, te faz crescer, não diminuir, e acima de tudo, começa dentro de nós. Daniel continua ao meu lado, e juntos construímos algo novo. Não perfeito, mas real. E eu sou grata. Grata pela dor que me ensinou. Grata pelo caos que me transformou. Grata pela mulher que renasceu, das cinzas de uma traição. Mais forte, mais sábia e, finalmente, livre.